noite, irmãos. Paz. Sejam todos bem-vindos. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hechos, capítulo 27, no versículo 1. Hechos, capítulo 27, versículo 1. Ele fala sobre a quarta viagem de Paulo indo para a Itália, né? Amém? Atos 27, do capítulo 1 até o 12. Amém? Amém? Então vamos lá. A versão que eu coloquei aqui foi a NVI, a de vocês talvez esteja um pouco diferente, né? Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. 5. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. 6. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. 8. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. 10. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Amém. E aqui nós vemos a palavra do Senhor. Foi o Lucas que escreveu, né? E nós vemos aqui os detalhes na Bíblia, como ele foi colocando as partes históricas, né? Nós vemos aqui na Bíblia, a Bíblia que nós temos, que não é um local, que eu sempre falo aqui, que foi inventado por alguém há muito tempo atrás, no terreno tal, não sei de onde. O Lucas, ele fala aqui abertamente, colocando os dados, né? Nós fomos para isso, para aquilo, passamos por aqui, por lá, por ali. E eu gostaria de ter mostrado um mapa, mostrando aqui para vocês, né? Da onde ele saiu. Vamos dizer que ele estava aqui, ele foi passeando aqui pela Turquia, passou por Creta, aqui fica o Egito, né? E depois passaram para a Itália, né? Então seria melhor para vocês entenderem, né? Mas, e por que eu gosto de falar também? Porque essa passagem fala sobre mar, sabe? Fala sobre navio, né? E eu acho que vocês sabem, né? Eu já fui tripulante de navio, né? E também, mais do que o navio que eu usava era navio a motor, não era navio a vela, como na época do Paulo, né? E aqui nós vemos uma viagem que Paulo está fazendo como prisioneiro de Roma. Paulo, ele não foi como um navio turístico, né? Tomando aquele chazinho, ou um suquinho de laranja, ou um vinhozinho, comendo ele não foi a passeio. Ele era um prisioneiro de Roma. Mas o motivo que ele foi prisioneiro é porque nós não lemos os capítulos anteriores, que vocês já devem ter lido, né? É porque o Paulo, ele começou a ser perseguido pelo povo judeu. Por quê?
porque ele já pregava uma coisa diferente do que o judeu via, né? Ele começou a pregar que a salvação era pela graça, não é por através de sacrifícios ou de cumprir leis e mandamentos. Então os judeus começaram a procurar, primeiro, como se diz atualmente, desmoralizar o Paulo. Como eles não conseguiam desmoralizar, eles começaram a querer tirar o Paulo de cena, né? E então eles queriam matar o Paulo, né? E o Paulo, para não ser morto, antes do tempo dele, né? Ele foi protegido por uma guarnição romana, né? Porque o Paulo também era romano, era cidadão romano, né? Então, os motivos, né, que eu estava falando ainda há pouco, né? Por que os judeus estavam querendo atacar o Paulo, e essa guarnição romana protegeu. E da vez passada, eu acho que foi quando eu dei a primeira palavra, né, que o Paulo ele pregou praticamente, né, na frente do rei Agripa, né, dos outros dos governadores, né. Mas essa história ele passou 2 anos até ele conseguir ser levado para Roma, né? E coisas assim que eu quero que vocês vejam. Por exemplo, navio, são detalhes que a gente vê aqui na Bíblia. O que era o navio Adramítio? Adramítio era um porto que tinha na Turquia, na atual Turquia, né? Era uma província romana na época, né? Então, eles saíram de Cesareia de Filipe, foram para esse porto, né? E na época que eles falam aqui, a época do, se a gente ler na nossa Bíblia aqui, a época do jejum, é assim que está na versão de vocês, no capítulo. Essa época do jejum seria como se fosse agora, outubro. Já passamos, né, de outubro, final de setembro para outubro, que era a época do dia da expiação, tipo Yom Kippur, que nós vimos no dia que Hamas cometeu um atentado, né? Um super atentado, né? Era esse dia do Yom Kippur, né? Então era nessa época, finalzinho, início de outubro, final de setembro para início de outubro, né? E essa época era mais perigosa das pessoas viajarem através do mar, por causa dos ventos, né? Era entre setembro e novembro, né? E tanto, né? Nós vemos aqui no versículo 10, né? O Paulo, ele avisa, né? Sobre esses perigos, né? Diz assim: dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida, né? E dá um avisozinho aqui, né? No versículo 10. A gente dá você não precisa ir lá, se a gente dá uma avançadinha para o versículo 21, ele diz assim, né? Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoáveis, ó varões, por ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitarei este incômodo e esta perdição, né? Quer dizer, traduzindo, eu não falei para vocês que ia dar problema? Se fosse a pastora Ana pregando, não ia dar BO, né? Mas Paulo avisando aqui, né? A gente já escutou muito de nossos pais assim, né? Não faz isso, não faz, olha, quando acontece alguma coisa, eu te disse, não te falei. Depois que meus pais pararam de falar comigo, foi a minha esposa. Zé Luiz, não faz isso. A minha esposa. Será que sou eu sozinho? Acho que não, né? Eu não falei, não faz isso, né? E assim, né? E vai que a situação ficou tão difícil, né? Que o navio acabou sendo, depois que a gente for para outro capítulo, talvez um mês atrás, adiante, né? Nós podemos falar sobre isso, né? Que o navio acabou mesmo se despedaçando, tanto que eles foram parar na ilha de Malta, né? Então nós vemos aqui, porque o Paulo, né? Ele já tinha mais ou menos 10 mil milhas de andando e também de navio. Ele já viajou muito. Essa era a 4ª viagem dele. Já era a 4ª e a última viagem que ele estava indo para a Itália. Dali ele já não saiu mais de lá, né? Quer dizer, ele voltou para o reino dos céus, né?
depois que ele foi dessa quarta vez, né? Então, ele era um homem muito experiente, muito viajado, ele já sabia muitas coisas, mas o pessoal não queria ouvir, né? E até aconselhou, mas a gente vê um detalhe importante aqui, no versículo 12. Visto, né, esse que nós lemos, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar até para o noroeste, né? E a gente vê o que é? A maioria estava falando. A maioria falou. Então vamos seguir, vamos lá, vamos seguir. Então o tema que eu queria dar para a nossa mensagem de hoje é: será que vale a pena seguir a maioria? Né? Bem? Então, no versículo 6, assim: ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. É um detalhe também histórico. Por quê? Um porto de Alexandria, antigamente, era a capital do Egito, quando o Império Romano estava sob comando. E o que eles transportavam? Era o trigo. Eles transportavam trigo e levavam para Roma, para a Itália. Bem? E depois, se vocês forem ler no capítulo 20, vai dizendo que jogaram o trigo fora, né? Para poder salvar o navio. Mesmo assim, o navio não conseguiu escapar, né? Então, esse não é um versículo, versículo não, é um ditado popular, não está na Bíblia. Foi o escritor Mark Twain, acho que vocês já ouviram falar, talvez já tenham ouvido falar sobre ele, né? Quando você, não é da Bíblia, vou só colocando aqui, né? Quando você se achar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo fazendo isso, então nós vamos fazer também, né? Se bem que a gente pode usar, né? Nós podemos usar também, mas não é. E a gente vê agora que, no mundo que nós estamos agora, né? O politicamente correto. A maioria está todo fazendo politicamente correto, está tudo certo. A opinião de um grupo, ela vai intimidar a quem é a minoria, né? Esse tipo de ação que a gente vê agora no mundo, e depois eu vou entrar de novo na história do Hamas, né? Vai intimidando as pessoas, por mais que elas tenham certeza do que elas estão pensando, mas a maioria está falando, então eu vou ficar caladinho, ou então eu vou ficar aqui na minha, eu vou concordar com eles, né? É uma coisa que nós, cristãos, não podemos fazer. Amém? Né? Por exemplo, teve um estudo, um psicólogo americano, em 1950, ele fez um estudo. Ele fez 18 perguntas. Ele fez um grupo com 50 pessoas, dividiu em 7, 8 pessoas mais ou menos, né? E fez várias perguntas, né? Dessas 7 pessoas de um grupo, 6 ele chamou assim, por exemplo, vou chamar aqui, deixar só o irmão Jorge aqui do lado. Ele não está escutando essa conversa, do exemplo. E da Harumissão, para lá todo mundo. Olha, até a pergunta 6, vocês vão responder corretamente. Da 7ª pergunta até a última, responde errado. Mas o irmão Jorge não sabe disso. Tá? Exemplo, né? Então, o tipo de pergunta era tão simples e tão fácil, mas estava combinado. O pessoal combinado aqui, olha, vocês tudo respondem errado a partir da 7ª. E a última pessoa a responder vai ser o irmão Jorge. E qual foi, por exemplo, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, né? Acho que todo mundo consegue ver, né? Por exemplo, do lado esquerdo, do lado direito. Do lado direito de vocês, qual é a faixa que é igual a essa do lado esquerdo? A C. Resposta é C, né? É C, né? Mas todo mundo começou a dizer que era A. E o Jorge não, mas é C. Não é C. E foi assim de propósito. Errando de propósito. E o irmão Jorge ao princípio ele foi, não, isso está errado. Mas no final, ele acabou cedendo com o grupo. Por quê?
Pois foi esse o motivo de eu trazer isso para cá, tá? E essa é uma pergunta simples, e ele foi fazendo isso nas outras perguntas também, né? Então, o que esse professor conseguiu captar, né? Ele conseguiu deduzir. 75% das pessoas que participaram com o irmão Jorge, 75% das pessoas começaram a concordar com o grupo. Só o restante dos 25% disseram que não. E por que eles fizeram isso? Aí perguntou, por que vocês fazem isso? Aí a resposta, né? O desejo de estar correto não era tão importante quanto o desejo de ser agradável às pessoas que estão ao seu lado. Uhum. Não, mas está todo mundo. Então eu vou ficar calado, vou aceitar. Vou fazer assim. Não certo, mas né? Isso, né? Mas tá todo mundo falando, então vou ficar aqui na minha, vou ficar caladinho, né? E esse é um problema atual, e vejam vocês, em 1950 foi feito esse teste. E foi só com uma pesquisa com as pessoas que o professor chamou. E agora, com esse negócio na sua mão? Você passa essa mensagem para o mundo todo, e se você passar uma mensagem errada, como a gente vê, está vindo as podridões agora do Hamas, né? Por isso que eu falei que ia falar do Hamas. Que morreram 500 pessoas no hospital que foi atacado por Israel. 2, 3 dias depois, não foi Israel que atacou. Caiu, mas já foi feita a bagunça toda em todo mundo. Você vê as pessoas na Noruega, na Itália, na França, na Itália nem tanto, na França, Alemanha, até a própria Alemanha está dizendo, não, você não pode fazer isso, mas os caras continuam fazendo. No Canadá, protestando, né? Porque o israelense está matando o palestino, está atacando o palestino, coitado do palestino. Eles veem as situações, né, que foram colocadas assim, né? E não, isso é verdade. Não, o israelense está atacando o hospital. Nós estamos vendo as notícias agora. Embaixo dos hospitais está cheio de túnel, está cheio de bomba, está cheio de coisa para atacar quem? Israel. E o mundo agora está vendo isso. Aí o menino está, era verdade. É verdade. Tem gente que ainda se recusa a acreditar que houve o ataque do dia 7 de outubro. E tem gente ainda que recusa que os judeus foram massacrados em 1945. Já começou a aparecer isso agora no mundo. Né? E aí? A maioria está falando? Então não, eu vou aceitar, eu vou fazer. Mas nós como cristãos não podemos aceitar isso, né? Por exemplo, Gálatas, um exemplo bíblico. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. É que a gente não pode querer agradar ao homem, né? O que o Paulo está dizendo aqui, né? Que isso não é incompatível. Se você é cristão, você tem que agradar a Deus, não pode agradar ao mundo. Você está fazendo que você tem a sua vida secular, mas você tem que estar concentrado para agradar a Deus, não ao mundo. Porque as pessoas, eu estou fazendo, está tão bonitinho, tão direitinho, vamos fazer um casamento. Nunca vai haver na nossa igreja. Vamos fazer um casamento de homossexual. Nunca. Porque a gente não vai estar agradando a Deus com isso. E tem igrejas no mundo que estão aceitando isso. Não, porque agora esse LGBTQ, a gente tem que... Não pode, isso não é de Deus. Tanto que acho que foi no Canadá, não caiu um raio, acabou com a igreja. Sim. Né? Ou no raio, o Canadá ou nos Estados Unidos. Um desses... Em pleno aniversário. Em plena comemoração, caiu um raio, queimou a igreja completa. Então, e uma mentira, né? Outra coisa, detalhe, uma mentira ela não vai se tornar verdade, né? E o errado não vai se tornar correto, e nem o mal vai se tornar bem, somente porque a maioria aceita. A maioria está dizendo que isso é bom, mas é mal. Não, mas a maioria está dizendo que é bom, então é bom. Não, nunca, não pode ser isso, né? Nós vemos aqui, né? Nós temos, não, eu estava procurando agora, em Isaías 5 alguma coisa, 5:42, que fala, meu Deus, como é que eu vou poder achar? Isaías 4?
Eu acho que é 5:42. 5, no versículo 42, eu acho. Não. Então é 24. Ele fala, né? Ai daqueles que disserem que o mal é bom e o bom é mal. Ele fala assim, né? E a gente vê no mundo isso mudando, né? E a gente vê uma coisa assim, por exemplo, na Bíblia, desculpa, eu perdi o versículo aqui, mas vocês podem procurar. Aproveita e lê o capítulo de Isaías 5 todinho. Vai estar lá dentro. Tá? E a Bíblia, ela dá muita ênfase para a maioria, que muitas vezes a maioria das pessoas estava errada. Vou dar 4 exemplos, tá? A maioria, achou, hein? 20. 5:20. Isaías 5:20. Obrigado, irmão Haroldo. Né? 4 exemplos bíblicos, né, de que a maioria das pessoas muitas vezes está errada. Primeira, quando Noé começou a fazer a arca, todo mundo estava rindo dele. Esse cara tá louco. Não sabe, a pessoa não sabe nem que era chuva na época, né? Tá fazendo isso por quê? Mas que chuva? O que é isso? A maioria estava errada. A maioria se rebelou contra Moisés e morreu no deserto. Né? Aquela geração todinha que entrou com João e Caleb. Só que entrou foi Josué e Caleb. Né? Os outros dessa geração, todos, alto. Né? A maioria queria um rei para Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Deu o que deu, né? Porque, mas não, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus queria que fosse a teocracia, quer dizer, Deus reinando. Não, mas o homem não. Nós queremos o rei, a maioria, está todo mundo na nossa volta querendo um rei, por que a gente não pode ter rei? Fizeram o rei, né? E a maioria crucificou Jesus Cristo. 4. Né? E nós, atualmente, né, vemos as imagens na televisão, né, do que é acontecendo, e falando agora do Hamas, daquele, tem também nos Estados Unidos, aquele Black Lives Matter, que a vida de negros é importante, né? Quer dizer, não é só a vida do negro que é importante, toda a vida é importante, é isso? Toda a vida. Né? Amém. Vai? Não está aí o microfone? Vou pegar o outro pastor ali. Qualquer um. Não, mas ele chegou. Perdão, pastor, perdão. Aí. Né? E foi assim, a maioria, né? E nós vemos aqui, né, que a maioria, ela tem essa maneira de influenciar as pessoas, né? Essa maioria que eu falo é a maioria secular. Pensem, as pessoas estão aqui no mundo. Nós, como cristãos, também estamos aqui no mundo, né? Então, uma maneira que nós temos que também ter uma ideia é que o nosso Deus é o Criador do universo. E se nós estivermos do lado de Deus, nós vamos estar na maioria toda do mundo. Amém. Né? Interessante, né? Às vezes uma pessoa vai perguntar para você: por que Jesus Cristo morreu na cruz? Por que só Ele que pode salvar? Por que só Jesus Cristo pode salvar? Aí você pode responder para ele: não, porque Ele morreu pelas pessoas do mundo, né? Da terra. Não. Você vai colocar numa balança, colocar a Terra, colocar o Sistema Solar, colocar Via Láctea, colocar tudo no mundo de um lado e você coloca Jesus daqui desse lado. Jesus vai pesar mais do que qualquer coisa do mundo que a gente nem imagina. Você pode tentar explicar isso para a pessoa, ela vai entender? Não sei se vai entender, acredito que não. Esse é o peso que Jesus tem de nos salvar, né? Então, a maioria que eu quero falar a partir de agora é essa maioria, a maioria do nosso Senhor, o nosso Deus, o Criador. Amém? E um exemplo importantíssimo, se vocês puderem ir a Josué,
Josué 5, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Josué é depois do Deuteronômio, se eu não me engano. 5, 13 a 15, do versículo 13 ao versículo 15. A versão que eu estou lendo também vai ser NVI. Tá? Amém? Estando Josué já perto de Jericó. Esse microfone está potente, né? Tá boa a voz. Não, tá bom. A voz está... Tá boa aqui assim. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? A resposta: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém? Vocês têm um verso familiar também em outro local? Êxodo 3:5, né? Quando Moisés estava na sarça, né? Que a sarça, né? Estava próximo, passando. Deus falou assim para ele. Então disse Deus, no Êxodo 3, capítulo 3, versículo 5. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então nós vemos aqui que em Josué, quando ele viu esse anjo, não era o anjo, era o próprio Senhor, porque ali era um lugar santo. Tire as sandálias dos pés, porque aqui é um lugar santo, né? E uma outra coisa, né? O Josué, ele fez uma pergunta querendo saber se está do meu lado ou está do lado de lá. Você está do meu time ou está no time de lá? Aí ele disse: não estou nenhum. Eu é que comando tudo, eu sou o dono de tudo. Você é que tem que estar do meu lado. Entenda dessa maneira. Não sou eu que vou estar do teu lado, eu vou ajudar. Não, você, Jesus basta. Jesus Cristo basta. Né? Você é que tem que estar do lado de Deus, né? Então, esse é o óculos aqui da minha esposa, não é o meu, que eu esqueci. Esqueceu, mãe? Por isso que ele está assim bonitinha, né? Rosinha aqui, né? Né? Nós vemos aqui, por que Josué fez a pergunta errada? Mas Deus, ele vai corrigir o Josué corretamente, né? Ele vai dizer assim: nenhuma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Qual a pergunta que deveria ser certa? Você está do meu lado, eu sou comandante dos exércitos. A pergunta é: Senhor, o que você quer que eu faça para o Senhor? Onde é que o Senhor vai? Como é que eu posso me juntar contigo, Senhor? Essa é a nossa pergunta para Deus, né? A gente às vezes pergunta: meu Deus, me abençoa. Mas pede para Deus: meu Senhor, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, você vai ser abençoado dessa maneira. Sem saber, você vai estar sendo abençoado. Eu quero ganhar essa graça, eu quero ganhar essa bênção. Senhor, eu quero... Anda com Deus, irmão. Anda com Deus. Você está sofrendo? Tem um louvor também. Está sofrendo? Louva. Está doente? Louve. Está chorando? Louve. Louva, irmão. Louva, irmão. Que aí você vai receber a sua graça sem interesse. Porque às vezes, eu quero ser cristão. Eu vou ser sincera. Quando eu fui aceitar Jesus, né? Eu vou ser salvo, tá? A gente começa assim, com interesse, mas depois vai vendo que tem uma coisa muito maior por trás do que a gente pensa quando a gente começa. E quanto mais a gente vai se aproximando do Senhor, mais a gente vai vendo as graças que Ele vai dando. Amém? Né? E então, né? E tudo, né? A gente tem que procurar agradar o Senhor. Do jeito que a gente se comporta, do jeito que a gente anda, do jeito que a gente fala, né? A gente é humano, erra, peca, mas o Espírito Santo que vive dentro de nós, ele vai estar lá. Luizinho, Serginho, Jorginho, Rutinha, Celinho, né?
Rafaelinha, Yoshiezinha. Yoshi. Nossa, eu fugi o nome da Rafaela, sabe? Não veio do Yoshi. Né? Então, né? Esse é um passo importante para a gente, né? A gente tem que agradar ao Senhor em todas as maneiras. Por mais que a gente esteja triste, que a gente esteja doente. Senhor, fiz um exame algum mês atrás, né? Deu um puripo, de 1 milímetro, né? Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Graças a Deus não tem nada, né? Mas a gente precisa ir do médico, vai no médico, né? Confira, mas Deus não colocou o médico lá para te cuidar, por que você não vai para o médico, né? Então, é uma coisa que a gente está falando lá embaixo, né? Então, esse é o local que a gente tem que ir, e às vezes a gente fazendo isso, agradando ao Senhor, a gente vai desagradar o mundo, e provavelmente a gente vai ter que enfrentar coisas sozinhos, quer dizer, não espiritualmente, nós temos o Senhor Deus dentro de nós, o Espírito Santo vive dentro de nós, a gente não vai ficar só, né? Mas você vai ter batalhas para enfrentar, você vai ter lutas para vencer, né? E dessa maneira também começou Abraão, que se tornou Abraão, né? Ele deixou o país dele para onde Deus enviou, ele foi o quê? Sozinho. Noé construiu a arca enquanto os outros estavam zombando dele, né? O Daniel, ele não obedeceu ao rei da Pérsia, né? O mandato do rei da Pérsia, ele foi para onde? Dentro da cova do leão, mas saiu de lá, vizinho. A rainha Esther, ela tinha que ir lá no rei, falar com o rei, não, estou com medo, ela foi sozinha, mas com a atitude dela, o povo de Israel foi salvo, né? Os profetas, né? Quando Jeremias falava, quando Isaías falava, estava nos portões da entrada falando, estava sozinho, mas ele estava falando, né? A Maria deu a luz ao nosso Jesus Cristo, dizendo que ele era filho, né, do Espírito Santo. A Maria não deve ter acreditado, né? O João ficou sozinho, né, na ilha de Patmos, né? Paulo, muitas vezes, ele fala de um amigo que estava junto com ele, mas muitas vezes ele ficou sozinho também, né? E Jesus também morreu sozinho na cruz, né? Os outros apóstolos, só o João ficou olhando ele ali meio assim, os outros, todo mundo fugiu, né? E nós temos vamos ter essa luta, né? No nosso trabalho, na nossa escola, às vezes no supermercado, alguma coisa, nem que você esteja participando, os irmãos que estão no trabalho, né, com turistas ou estrangeiros, né, que talvez não queiram conhecer o Senhor Jesus, mas aliás, eles querem conhecer o Japão, mas não tem nenhum interesse por Jesus, alguma coisa parecida. Vocês vão ter que tratar com eles, né? Dessa maneira. Vai ter coisas, talvez, que vocês tenham que enfrentar, né? Mas a gente tem que continuar firmes, né? Então, uma palavrazinha não, porque a palavra de Deus é importantíssima e poderosa, né? Em João 12:43, ele diz assim, pois preferiam... por que alguns líderes religiosos eles foram condenados? Primeiro, por que eles foram condenados, né? Em João 12:43 eles falam assim, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Em João 12:43. E Pedro e os outros apóstolos eles foram ordenados a fazer o que? Eles disseram em Atos 5:29, né? É preciso obedecer a Deus antes do que aos homens, porque os homens queriam que eles não falassem mais a palavra de Deus. Ainda foi início do Atos, né? Olha, vocês vão apanhar, vocês vão ficar caladinhos, não vão falar mais de Deus. A gente vai obedecer a ti, a vocês? Não, só a ordem de Deus, né? Nós temos que fazer essas escolhas, né? E palavras assim para nos ativar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro, em Provérbios, né? E nós temos que manter a nossa posição, como já disse anteriormente, manter a nossa posição como cristão, né? A nossa luta, ela está começando, irmão. Vocês estão vendo as profecias, né? Que falam do fim do mundo, né?
que o povo de Israel ele vai retornar para Israel. Nós vemos em vários países as pessoas sendo atacadas, os judeus sendo atacados, e muitos já estão voltando para Israel. Muitos já estão voltando. Vai ser amanhã, depois de amanhã, não sei. Mas as profecias estão se cumprindo, né? Faltam poucas somente, né? A gente tem que estar preparado para quando o Senhor vier, né? Procure sempre fazer a vontade de Deus, não a do homem. Procure sempre fazer a vontade de Deus e não a do homem, né? E uma palavrazinha só para encorajar um pouco ainda mais, né? Recebemos a força do Senhor. Em Hebreus 12, do versículo 2 e 3 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não se cansem nem desanimem. Essa é a palavra do Senhor, né? No nosso louvor também, para a gente para a gente ficar com os olhos no Senhor. Nosso alvo é para estar no nosso Senhor. Se a gente, estou fraco, estou caído, eu já disse, vamos louvar, vamos no nosso alvo, que é Jesus Cristo, né? O peso que nosso Senhor Jesus sofreu naquela cruz, né? Eu estava lendo um livro, a gente fala do véu, né? O véu do templo. A minha imagem de véu do templo era um véuzinho, um negocinho assim desse. No livro que eu li, a informação que eu tinha, que o véu era de 12 centímetros. Rasgou o véu. Isso é uma coisa de cima para baixo, né? Não foi de baixo para cima, de cima para baixo, porque veio do céu para a terra, né? 12 centímetros a espessura do véu. Será que isso é verdade? Pelo menos a mulher que pesquisou, a senhora que pesquisou, mulher não, a senhora é falta de respeito. A senhora que pesquisou, é formada nisso, naquilo, não sei o que mais, em teologia, essas coisas, ela, 12 centímetros, o véu se rasgou. A espessura do véu, o peso que ele tinha. E foi, né? E os judeus, eles protegiam, guardavam, mantinham, né? Essa tradição deles todinhas até quando o véu se rasgou, né? E o peso que Jesus suportou na cruz por nós, né? A gente vai passar sacrifício? Vai. A gente vai sofrer? Vai, né? Mas se lembre sempre do sacrifício que Jesus fez na cruz. Às vezes a gente, eu estou com uma dorzinha, até alguns dias atrás eu disse, no dia que eu faltar aqui na igreja por doença, vai ser quando eu ficar mais doente que Jó, né? Já pensou Jó naquele estado que ele estava, né? Mas às vezes a gente não vai conseguir ver, né? Por doença, alguma coisa assim. Mas a gente olha assim, eu estou cansado, hoje eu vou ter que ir na igreja. Não, eu vou ter que ir na igreja. Não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que me alimentar, eu tenho que receber meu pão. A gente bebe água todo dia, a gente come pão todo dia, a gente tem que comer também. Irmãos, não precisa você estar aqui. É lógico que você estando aqui, a presença do Espírito Santo vai estar tocando você também. Mas na sua casa, se você não puder vir aqui, faz na sua casa, se devote a Ele, ao Senhor. Comece o seu dia orando para Ele, agradecendo. Abre o olho. Eu já escutei um amigo meu falando até hoje comigo, né? Que já abre o olho orando. Abre o olho e já começa a orar. A primeira coisa que ele faz é abrir o olho, lógico, né? E depois ele começa a orar. A gente ora também, né? Agradecendo a Deus, ao nosso Deus. Né? E sempre se lembre disso, porque a gente vai enfrentar situações, a gente vai ver coisas acontecendo até no próprio país de Israel, né? Eu escutei uns dias dessas, indo atualmente pastores lá em Israel para pregar e foram maltratados pelos judeus. Os judeus tá cheio de os nervos à flor da pele. O cara ainda vem tentar evangelizar lá o judeu. O judeu sai daqui. E o cara coloca isso na internet. Porque fui maltratado pelo povo judeu. Cristão fazendo isso? Para com isso. Né? Os caras estão se defendendo, qualquer coisa que vier contra eles, eles estão com o sistema dele de alerta, ele é todo ativado. E o sufoco que eles passaram, né? Pelo massacre que houve lá no sul,
naqueles kibbutz, né, que eles falam, nas locais. Aquele pessoal que foi massacrado, eles eram da ala, vamos dizer, da ala esquerda de Israel. Vamos cuidar dos palestinos, eles precisam de comida, eles precisam disso, eles precisam de hospital, pode vir aqui trabalhar tudinho. Quem foi massacrado? Foi esse pessoal. Tanto que Israel agora está unido por causa dessa situação todinha, né? E eles estão à flor da pele, mas eles têm a palavra ainda deles, porque Israel ainda é o povo escolhido por Deus, né? E nós, como gentil, graças aos judeus que fecharam os olhos para Jesus Cristo, nós fomos salvos, né? Graças a isso, por isso que a gente tem que também orar por Israel. Não se esqueçam disso, amém? Amém. Essa palavra que eu tinha que dar para vocês. E não se esqueçam, por mais que a gente não agrade o nosso povo, não agrade ao homem. Eu penso na minha empresa, quando eu tiver que fazer decisões que não estão de acordo com, a pessoa vai cair em cima de mim. Porque tem que aceitar LGBT, tem que fazer banheiro duplo, banheiro triplo, né? Para isso, não, a minha empresa não. Mas a gente tem que ficar de acordo com a vontade de Deus. E se nós nos fincarmos com fé que o Senhor está fazendo isso, né? Ele vai guardar, com certeza. Vai vir problema, mas Ele vai guardar você. Porque esse aqui ninguém toca, esse é meu filho, esse ninguém toca. Glória a Deus. Bem? Então, aproveitem, guardem essa palavra no coração de vocês, porque os problemas virão. Mas nós temos, como disse o nosso pastor Célio, pregou semana passada também, né? Nós temos um Deus que é maior do que esse que está aqui nesse mundo. Amém? Guardem o coração de vocês, que vocês sejam abençoados por essa palavra. Amém? Amém.